Fala galera da Escola Mafra, alunos do curso de teclado online. O assunto de hoje será notação musical simplificada. Então, antes da gente começar a falar sobre a notação musical simplificada, eu vou fazer um resuminho para vocês da notação tradicional, ou seja, aquela com partitura. Então, aqui nesse exemplo a gente tem uma partitura simples e eu vou fazer um resuminho do que significa cada um desses símbolos. Então, a gente tem aqui a clave, no caso é a clave de Sol. E a gente tem também a clave de Fá, que é muito utilizada. A gente tem outras claves também, só que eu só vou focar nessas duas claves. Então, a clave de Sol é para os instrumentos agudos e a clave de Fá para os instrumentos graves. Aqui em cima, geralmente, no começo da partitura, a gente tem um símbolozinho de uma nota, no caso ali está uma semínima. Aí vem o símbolo de igual e um número. Esse número é o andamento da nossa música, que é medido em BPMs. Então, quando você liga o metrônomo, aquele númerozinho que está no seu metrônomo é o andamento da música, o BPM. Então, quando você abre uma partitura e vê esse símbolo ali em cima, significa que essa é a velocidade que a música vai ser executada. Aí depois a gente tem a nossa fórmula de compasso, que é o 4x4. E a gente tem os compassos, que são divididos por essas barrinhas aí. Então, eu vou mostrar aqui uma partitura tradicional, como ela é escrita, e depois eu vou mostrar como que é o processo para a gente simplificar e usar a notação musical simplificada. Então aqui no comecinho, a gente tem a nota Dó, depois o Mi e depois o Sol. Então aqui a gente tem uma tríade de Dó maior. Algumas partituras elas vêm com o símbolo da cifra em cima, indicando que é Dó, para ficar mais rápido a leitura. Mas algumas partituras não vêm, então simplesmente você tem que olhar aqui e identificar o acorde. Aqui a gente tem o acorde de Lá, Lá menor, que é o Lá, Dó, Mi, uma tríade de Lá menor. Depois aqui a gente tem a tríade de Fá, que é Fá, Lá, Dó. Depois a tríade de Sol, Sol, Si, Ré. Depois repete a tríade de Fá de novo. Depois repete a tríade de Sol de novo. Então aqui a gente tem alguns símbolos e algumas notas diferentes. Então aqui a gente tem a semibreve, que é essa notinha redondinha aqui, que vale 4 tempos. A gente tem a mínima, que vale 2 tempos. E a gente tem a semínima, que vale 1 tempo. E a gente tem a mínima pontuada, que significa que ela vale 3 tempos. Então esse é um resuminho rápido, que eu explico melhor na aula de teoria musical. Então aqui a gente tem a tabelinha, com o resuminho das durações. Então no compasso 4x4, a semibreve vale 4 tempos, a mínima vale 2, a semínima vale 1 e a cocheia vale meio tempo. Então aqui eu fiz um resuminho das durações das notas, para a gente passar depois para a simplificada. Então aqui a gente vai ter uma tríade de Dó maior, com uma duração de 4 tempos. Aqui uma tríade de Lá menor com duração de 4 tempos. Um Fá que dura 2 tempos. Um Sol que dura 2. Um Fá que dura 3. Lembrando que esse pontinho aqui significa o valor da nota original, que no caso é 2, mais metade da nota. Então metade de 2 é 1. Então fica 2 mais metade de 2, que é 1. Então 2 mais 1, 3. Então por isso que essa nota aqui, a duração dela é 3 tempos. Depois a gente tem o Sol, com a duração de 1 tempo. Aí na notação simplificada a gente vai fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar as linhas. Por que tirar as linhas? Porque como são acordes de acompanhamento e a gente já conhece a formação deles, a gente já sabe que o Dó é formado por Dó, Mi, Sol. Então a gente vai começar a suprimir as linhas e vamos colocar só as cifras. Então aqui nessa parte de baixo eu tirei todas as 5 linhas e joguei os nomes dos acordes aqui para dentro. Então fica desse jeito aqui, ela simplificada. O ritornelo permaneceu igual. Então lembrando que ritornelo significa retorno. Então esse símbolo do ritornelo aqui, ele está delimitando o retorno. Então eu leria Dó, Lá menor, Fá, Sol, depois o Fá de novo, Sol. Aí eu volto no ritornelo para esse Fá aqui. Depois eu faço Sol. Depois eu faço de novo outro Fá, que dura 3 tempos. E finalizo com esse Sol e acabou a minha música. Tá, então eu só removi as linhas, a clave ainda está aqui e a fórmula de compasso também tá. A gente pode suprimir a clave de Sol também.
Então a gente tira ela e a maioria das músicas também são 4x4. Então esses dois símbolos aqui eles também vão sumir. Então vai ficar basicamente assim. Aqui em cima está a notação musical tradicional e aqui embaixo está a notação musical simplificada. Então dá para a gente entender do mesmo jeito. Então uma tríade de Dó durante 4 tempos. Então essas linhazinhas indicam o compasso. Então aqui é um compasso, aqui é outro compasso, aqui também é outro. E aqui eu tenho um ritornelo e aqui também é outro. Bom, vamos lá. Então a gente sabe que esse Dó dura 4 tempos, ok. Esse Lá dura 4 tempos também, ok, porque ele preencheu o compasso todo. Aqui, como o Fá, a duração dele era 2 tempos, e o Sol também, quando a gente simplifica, a gente só coloca 2 cifras dentro do mesmo compasso. Por quê? Porque fica subentendido que metade vai ficar para um, metade vai ficar para outro. Então a gente, quando lê uma notação assim, a gente imagina, bom, o Fá deve ter 2 e o Sol deve ter 2, então eles estão igualmente distribuídos no compasso. Acontece que nesse último compasso aqui, o Fá ele tem 3 tempos e o Sol tem um tempo só. Se a gente deixar como que está, desse jeito aqui, ele simplesmente vai ser lido como o anterior, compasso anterior, e não vai estar certo. Então como é que eu faço para indicar desse jeito simplificado aqui que esse Fá vai durar vai durar 3 tempos e o Sol vai durar um só? Então tem uma ferramentazinha que a gente vai usar. Então a gente vai usar a barrinha para indicar durações específicas do acorde. Então, por exemplo, cada barrinha vale um tempo. Então, nessa notação simplificada, uma barrinha vale um tempo, ou seja, vale isso aqui. Vale uma semínima. Quando eu coloco uma barrinha depois da nota, automaticamente essa nota aqui, o F, fica valendo um tempo também. Então, resumindo, esse compasso fica mais ou menos assim. Esse F, que é o de Fá, ele é um tempo. A barrinha está dizendo que ele tem mais um tempo segurando o Fá. E outra barrinha significa que é mais um tempo. Então, basicamente significa Fá um tempo, mais um, deu os 3 tempos. E o Sol que está aqui no fim, completou o finalzinho do compasso. Então, quando você vê uma notação simplificada desse jeito aqui, tiver umas barrinhas aqui, você tem que somar a letra, que vai valer 1, mais o número de barrinhas que tiver escrito ali. Então, letra vale 1, mais uma barrinha 2, mais uma barrinha 3. Então, desse jeito aqui a gente simplificou a notação tradicional, que está aqui em cima, e a gente simplificou e colocou aqui embaixo a notação simplificada. Um outro jeito de escrever também, que é muito utilizado principalmente no exterior, é a gente coloca barrinhas em todas as ocasiões. Então, por exemplo, por mais que o Dó a gente já imagine que ele está sozinho ali, ele vai completar o compasso, a gente vai colocar o Dó mais 3 barrinhas. Então, o compasso sempre tem 4, porque é 4x4. Então, fica 1, 2, 3, 4. Fechei meu compasso. Lá menor. Lá menor é o 1, 2, 3, 4. Fechei meu compasso também. Fá. O Fá é 1, 2, porque aqui ele está ocupando dois tempos. O Sol é 1 e a barrinha é 2, então 2 tempos também. E no final aqui fica igual. O Fá é 1, 2, 3, que é os 3 tempos que está aqui em cima. E o Sol completou o tempo final. Então as duas formas estão corretas. Só que para a gente economizar tempo e não precisar ficar escrevendo barrinhas aqui, toda vez que tiver um acorde sozinho no compasso, a gente já subentende que ele vai preencher o compasso inteiro. Então esse Dó com 3 barrinhas é a mesma coisa que um Dó sozinho. Lá menor, mesma coisa. Se tiver um Lá menor aqui, sozinho, eu já imagino que as barrinhas estão completando. Aqui, como tem 2 acordes dentro do compasso, eu imagino que fica metade para um, metade para outro. Então também eu posso tirar as barrinhas e dá para entender. Nesse caso aqui eu não posso tirar as barrinhas, porque eu tenho que mostrar que esse Fá dura 3 tempos. Então é só desse jeito que eu escrevo. Então essa notação musical simplificada, na verdade, ele é um jeito mais fácil de você escrever uma cifra ou uma partitura, você simplificar uma partitura que seja de acompanhamento. Então, se a partitura for uma partitura simples e tiver só acordes de tríades assim, ou tetras e um acompanhamento,
Ao invés de você usar essa partitura completa, você pode usar essa notação simplificada. Que, aliás, depois eu vou mostrar os benefícios que essa notação simplificada traz. Então, seguindo em frente, agora a gente vai ver questão de pausas. Então, a gente viu essa notação simplificada para acordes simples e durações de 3 ou durações de 1, que são as durações básicas que acontecem na música. Então, geralmente a gente tem, né, um acorde que dura um tempo, menos que isso geralmente a gente não tem, não é muito comum. A gente pode ter acordes que duram 2 tempos, acordes que duram 3 tempos e acordes que duram 4 tempos. Então a gente viu mais ou menos as possibilidades comuns assim de acorde. Mas acontece que muitas vezes numa música a gente tem a pausa, ou seja, o acorde não entra logo no começo. Então tem algumas músicas que a gente tem que usar as pausas. Então aqui em cima tem algumas pausas. Lembrando que, se vocês não sabem, essa aqui é uma pausa de semínima, ou seja, uma pausa que vale 1. Essa aqui é uma nota que vale 1. E esse tracinho aqui significa uma ligadura. Ou seja, essa nota ela começa aqui, ela começa valendo um tempo, mas eu vou segurar ela e somar com a duração dessa aqui. Então essa nota aqui ela vai durar um tempo mais 2. Então eu vou segurar ela por 3 tempos. Então toda vez na partitura que eu ver uma nota ligada na outra assim, ó, essa ligadura aqui, significa que eu vou segurar ela mais tempo do que o original. O original dela era só um tempo. Agora, e o original dessa aqui era 2 tempos. Então somando 1 com 2, essa nota vai durar 3 tempos. Aqui a gente tem uma pausa comum, uma nota que vale 1, que é um Fá, o Sol que vale 2, aí a gente tem um Lá menor que vale 1, aí uma pausa que vale 1, outra pausa que vale 1. Então são 2 tempos de pausa. Depois a gente tem o Fá que vale 1, o Dó, e esse Dó aqui vale 2, ligado nessa notinha aqui, que vale 1, e esse pontinho aqui vale metade desse 1, que vale meio. Então esse símbolo só aqui, ó, ele vale 1,5. Por quê? Porque o pontinho significa que eu vou pegar essa nota original, que é 1, vou dividir por 2, que vai dar meio, e vou somar com o original. Então, esse símbolozinho aqui, ele vale 1,5. Mais 2, vai ficar 3,5 essa nota aqui. Mas a gente vai chegar com calma, eu vou mostrar para vocês como que faz ela. Vamos focar no primeiro compasso. Então, vamos lá. Então, no primeiro compasso, como eu falei, vai ter uma pausa de 1 e um acorde de Fá que vai durar 3 tempos. Vai durar os tempos 2, 3 e 4. 3 tempos. Depois a gente vai ter o segundo compasso, vai ter uma pausa de 1. Depois uma nota que vale 1. E essa aqui, uma nota que vale 2, tá vendo? Eu tô somando os dois. E a gente vai ter essa notinha aqui, que vai valer 3,5, que é um pedacinho aqui. Tá, e como é que a gente simplifica uma partitura que tem pausas? Vamos lá. O símbolo que a gente vai usar para pausas é um X. Então esse X ele significa que eu não vou tocar. Então, na notação simplificada, se você vê um compasso assim e um xizinho, significa que durante um tempo eu não vou tocar nada. Então imagina que eu estou tocando uma música e estou contando lá 1, 2, 3, 4. No 1 eu não toco nada e no 2 eu entro com Fá. Então 1, 2, 3, 4. Imagina que no 1 eu não vou tocar nada e vou entrar no 2 do Fá. Então é como se fosse 1, 2, 3, 4. Fá. Então é o que está escrito aqui. O Fá vale 1, o F sozinho. E as duas barrinhas estão dizendo que vai demorar mais 2 tempos. Então esse Fá tem 1, 2, 3. Então somando tudo, ó. A pausa vale 1, o Fá vale 1, esse tracinho vale mais 1, e esse vale mais 1. Total sempre tem que dar 4. Segundo compasso, tem uma pausa também, é um X. O Fá vai valer um tempo. O Sol vale 1, mais uma barrinha, vale 2. Então tem 1, 2, 3, 4. Também completou o compasso. Então nesse compasso seria assim: 1, 2, 3, 4. Fá, Sol. Aqui a gente vai ter duas pausas, então 2x. Fica quase igual tá ali em cima. Então Lá menor é um tempo, X um tempo, X, outro tempo, depois o Fá. Então esse compasso ficaria assim: 1, 2, 3,
4. Lá, Fá. E no último a gente vai tentar simplificar. Então a gente sabe que o Dó aqui, Dó normal seria um tempo, mas uma barrinha daria 2, certo? Então essa primeira figura a gente consegue fazer. Mas como é que a gente faz para adicionar um tempo e meio? Então é aí que vem a limitação da nossa notação simplificada. Não tem como. Então não dá para a gente escrever na notação simplificada 3,5, ou 1,5, ou 2,5, ou só meio. Que nem, por exemplo, esse Ré aqui é só meio tempo. Não daria para escrever. Então a nossa notação musical simplificada, ela tem uma limitação, que a gente só pode colocar acordes que durem no mínimo um tempo. Então não dá para fazer isso. Então se eu tiver uma partitura que tiver uma nota pontuada, ou se eu tiver uma partitura que tiver um acorde pontuado, ou um acorde em colcheia, eu não consigo simplificar. Então esse é o primeiro contra da notação simplificada. Mas para todos os outros casos, dá para a gente simplificar. Então, por exemplo, se eu tiver uma partitura com esses acordes aqui, eu posso simplificar e escrever eles de uma forma bem simples, tá vendo? Dá para eu escrever em qualquer lugar, num caderno, até no celular. E eu faço um resuminho do que está acontecendo na harmonia da música ali, sem precisar ter a partitura aqui. Então, a notação musical simplificada, ela é um meio termo. Ela não é uma partitura com todos os detalhes, mas ela tem os compassozinhos e alguns símbolos para ajudar a gente a conseguir ler a harmonia de uma música. Além do compasso 4x4, existem os compassos compostos, que aliás são bem comuns até, que é o caso do 6x8. No caso do 6x8, na aula de teoria eu explico melhor, mas a unidade de tempo dele, ou seja, a figurinha que vai valer um tempo, é uma colcheia, tá vendo? Então, quem vale um tempo é essa colcheia aqui. Então, nesse compasso, vão caber 6 tempos, tá vendo? 6x8. Então, dentro desse compasso tem 6 colcheiazinhas. Então, quando eu toco uma música 6x8, eu não conto mais 1, 2, 3, 4, que nem esse compasso aqui, ó. Não é 1, 2, 3, 4, não. 6x8 eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 tempos num compasso, numa música 6x8. Então, por exemplo, aqui. Essa nota aqui, quantos tempos ela vai valer no compasso 6x8? Se fosse o 4x4, que está aqui, ó, ela normalmente vale 2. E com o pontinho aqui ela valeria 3, certo? Só que no compasso 6x8, a contagem é diferente. Então, uma notinha dessa aqui, ó, uma mínima, no compasso 6x8, ela vale 4 tempos. Então, no 6x8, ela naturalmente já vale 4 tempos. O pontinho, lembra o que significa? Significa pegar a duração da nota, dividir por 2 e somar na nota. Então, se a nota vale 4, dividido por 2 dá quanto? 4 dividido por 2, 2. Então, eu vou pegar o 4, que é ela original, mais 2. Então, esta nota aqui, ó, que é uma mínima pontuada no compasso 6x8, vai valer 6 tempos. Ou seja, ela vai completar o compasso inteirinho. Então, se eu fosse tocar essa nota aqui, que no caso é um Fá, eu tocaria Fá por 6 tempos. Então, ficaria Fá. Completou o compasso inteiro. Depois a gente vem pra cá. Essa figurinha aqui, que é uma C mínima. Quanto que vale uma C mínima no compasso 6x8? 2. O que o pontinho faz? O pontinho pega a metade da nota e soma nela. Então, normalmente, essa pretinha C mínima aqui vale 2. Quanto que é metade de 2? 1. 2 mais 1, 3. Então, esta nota aqui, que no caso é um Sol maior, esse acorde de Sol maior, vai durar 3 tempos. Então, 1, 2, 3. Ok. A gente veio para isso aqui, que é um acorde de Lá. 3 tempos também, igual ao outro. Esse aqui, 3 tempos, a gente já fez a conta. Então, toda vez que tiver esse símbolo aqui, uma C mínima pontuada, um compasso 6x8, 3 tempos.
E esse sozinho aqui, ó, é uma colcheia, certo? Quanto vale a colcheia? 1. Então esse acorde aqui vai valer 1. Esse acorde aqui de semínima vai valer 2. Depois vai ter outro acorde aqui que vale 2. E este símbolo aqui é uma pausa de colcheia. É uma pausa dessa figurinha aqui, ó. É como se fosse a duração dessa figurinha de 1, só que de silêncio. É uma pausa. Então, uma pausa de 1. Depois vem a semínima, que dura 2. E uma pausa de 1. Então, aqui está o resumo de tudo. Então, primeiro acorde, 6 tempos. Segundo acorde, 3 tempos. O próximo acorde, 3 tempos também. Depois vem aqui, 3 tempos outra vez. 1 de 1 tempo. 2 tempos. 2 tempos. Pausa de 1. 2 tempos. Pausa de 1. Então, isso aqui eu resumi as durações dos acordes nessa música 6x8. E aqui embaixo está o resuminho de tudo. Então, o primeiro acorde é o acorde de Fá, que ele vai durar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo as barrinhas? Que legal. São 6 tempos. Depois vem o acorde de Sol. 1, 2, 3. 3 tempos de Sol. Lá menor. 1, 2, 3. Mi menor. 1, 2, 3. Ou seja, os 3 tempos dessa notinha aqui. Depois vem o Fá, que dura 1. O Sol, que dura 1, 2. Depois aqui a gente veio pro Fá de novo. 1, 2. E a pausa, lembra que a gente substitui a pausa por X? O X significa uma pausa de um tempo. Então, pausa de um tempo. Coloquei aqui. Depois a gente tem o Dó, que vale 1, 2. E depois a pausa de um tempo. Olha só, então eu peguei tudo isso daqui que estava escrito e simplifiquei desse modo aqui, tá vendo? Detalhe que toda vez que uma música tiver um compasso, uma fórmula de compasso diferente, no caso aqui 6x8, eu tenho que mostrar. Na anterior que a gente fez aqui, a gente pode suprimir, não precisa colocar o 4x4, porque ele já é entendido como comum. Mas no caso aqui do 6x8 eu tenho que colocar para indicar, porque senão se eu não colocar isso, a pessoa vai achar que é uma música 4x4 e vai falar, nossa, música 4x4 com 6 tempos aqui, alguma coisa está errada. Então tem que indicar um 6x8 aqui. Então se eu estiver simplificando uma partitura ou uma música em 6x8, eu tenho que indicar aqui no começo. Tá. Aí vem, por exemplo, um solo ou uma introdução de uma música. Imagina que você pegou uma partitura que seja a introdução de uma música, um solinho da música, e ela tá escrita aqui desse jeito aqui, ó. Como é que eu faço para simplificar ela? Tem jeito? Não, não tem como. Então, não é possível usar a notação musical simplificada para solos, introduções, nada que seja muito específico, tanto da mão esquerda quanto da mão direita. Então, alguns itens que a notação musical simplificada não consegue fazer. Número 1, solos. Não dá para simplificar solos e escrever na simplificada. Não tem como. Introduções também não. Arranjos também não. Convenções. Convenções é quando a banda inteira faz uma parte rítmica. Então todo mundo faz aquela frase rítmica. Não tem como especificar isso daí na simplificada. Notas específicas da mão direita e esquerda. Ou mão esquerda. Não dá para na simplificada mostrar se é a mão direita, se é a mão esquerda. Não tem como. Nuances e modos de execução. Então, por exemplo, não dá para na simplificada colocar se a nota está sendo tocada pianíssimo, se ela está tocando fortíssimo, ou seja, se a intensidade dela não dá para colocar, não dá para a gente colocar as técnicas de execução, se é ligado, então não tem como, não dá para colocar. As subdivisões menores que um tempo, então lembra que eu falei, não dá para você colocar acordes simplificados que tenham a duração menores de um tempo, então limitado a um tempo só. Que é as barrinhas lá. Cada barrinha vale um tempo. Não tem como valer meia barrinha, valer meio tempo. E não dá para fazer as quiálteras também. Então, para quem não sabe, quiálteras são alterações no ritmo das notas. Então, por exemplo, uma tercina, que é uma quiáltera bem comum, é quando eu uso 3 notas com duração de 2 notas. Então, é alterações da duração natural das músicas. Então, não dá para fazer tercina,
sextina e tudo mais. Não tem como. Então vamos para os prós e contras da notação tradicional e da simplificada. Então a notação tradicional, ela é completa com todas as alturas, durações, modos de execuções. Então ela é a mais completa de todas, que é a partitura, a pauta que todo mundo conhece. Tem muita gente que tem medo, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas ela é a mais completa. Através dela dá para gente escrever solos, introduções, dividir mão esquerda, mão direita. Então, para escrever solos, tem que ser a notação tradicional. Para instrumentos de corda ainda existe a alternativa que é a tablatura, mas para teclado e piano não tem alternativa. A alternativa é para solos e introduções, é você escrever na partitura. O outro pró da notação tradicional é que você pode tocar qualquer tipo de música, mesmo que você nunca tenha ouvido ela. Então, se você souber ler uma partitura e alguém te dá essa partitura aí, você não precisa nem ter ouvido a música. Você, lendo o que está escrito ali, você consegue reproduzir fielmente a música conforme ela foi escrita. Peça solo, por exemplo, então fazer um instrumental ou alguma coisa, tem que usar a notação tradicional. E lembrando que ela é uma linguagem musical universal, então onde você for, qualquer lugar do mundo, a notação tradicional vai ser entendida. Vantagens da notação simplificada. Ela é prática e simples para acompanhamentos. Então, por exemplo, imagine que você tem uma partitura com os acordes, como a gente mostrou, e você queira simplificar, anotar no celular, ou anotar num papelzinho, ou num caderno para você lembrar de alguma música que você está tocando. É muito mais prático você usar a simplificada. E até as divisõezinhas dos compassos, e dependendo da duração do acorde de 1, 2, 3 ou 4 tempos, dá para você escrever. E é muito mais rápido do que você escrever na tradicional. Então, para acompanhamento, a notação simplificada é muito boa. Um outro item é que ela pode ser criada rapidamente em qualquer lugar. Então, você pega lá um papel de pão e escreve a notação simplificada para você não esquecer a harmonia na hora de apresentar. Então, ela é muito rápida. Ela é muito mais precisa do que o sistema de cifragem com letras. Então, até depois eu vou mostrar uma comparação. Quando você usa o sistema de cifras, que tem no Cifra Club e tudo mais, tem os acordes em cima da letra lá e nem sempre estão sincronizados com a sílaba da letra e você não tem noção de quantas vezes repete, se é um acorde que dura 4 tempos, se é um acorde que dura 3 tempos, e não tem como. Então ela é muito imprecisa, as cifras que a gente vê. Então a notação simplificada é muito melhor do que a notação de cifras que a gente vê no Cifra Club. Ela serve como guia na hora da execução, então eu uso muito. Nas apresentações eu vou tocar assim, eu sempre deixo, dependendo da música assim, eu deixo a anotação simplificada com as harmonias, algumas partes assim, algumas indicações para eu não esquecer a harmonia, algumas passagenzinhas assim. Então é muito legal você ter ela de backup assim, você tá tocando e vai que sua memória falha e você tem ali escrito as harmonias. Então, na notação simplificada, dá para você colocar indicações de roteiro. Então, por exemplo, o ritornello, finais alternativos, todas aquelas ferramentas de roteiro para você não ter que escrever tudo de novo. Então, é bem interessante a simplificada. E aqui tem uma frase que é: vale mais um lápis curto que uma memória comprida. Então, aconteceu muito comigo de eu tentar memorizar um repertório e quando na hora de tocar dá algum branco e você esquece e acaba fazendo feio. Então, se você tem ferramentas para você escrever e você lembrar de algumas partes, te ajuda bastante. Vamos para os contras. Então, notação tradicional. Então, quais são os contras de usar ela? Primeiro, escassez de partituras prontas disponíveis. Então, muitas das vezes você não vai achar uma partitura de uma música que você quer tocar pronta. Então, você vai procurar lá a partitura de tal música, não tem. Ou uma pessoa não fez, ou se tiver, você vai ter que comprar ela, na maioria das vezes. A complexidade. Então, tem muita gente que tem dificuldade de ler algumas coisas na notação tradicional. Então, ela é um pouquinho mais complicada. Ela não é tão prática e rápida para anotar acompanhamentos. Então, por exemplo, eu vou anotar só acompanhamentos de uma música, só a harmonia, e eu pegar uma pauta e escrever assim, é meio que perda de espaço no papel. Porque as 5 linhas não vão servir para nada. Eu vou colocar só o acorde em cima ali e vou perder o espaço do papel. E muitas vezes eu não vou ter aquele papel pautado para escrever. Então ela não é muito prática assim em todas as situações.
A criação de partituras demanda tempo e conhecimento. Então, se você não conhece muito e se você não tem muito tempo, criar uma partitura, escrever ela, demanda um pouquinho de tempo. Então, é um pouquinho trabalhoso. E ela não é muito utilizada no meio musical amador. Infelizmente, as pessoas têm medo da partitura, então, às vezes você chega num lugar ou numa igreja e eles não usam, não sabem nem o que é partitura. Então, às vezes você sabe ler, você tem a noção, mas ninguém sabe nada. Então, você é obrigado a usar outras ferramentas para vocês se entenderem na linguagem musical aí. Os contras da notação simplificada. Ela não consegue notar solos, introduções, modos de execução que altas como forma eu falei. Então, não dá para escrever solo na simplificada. É só harmonia. Ela é limitada à subdivisão de um tempo, ou seja, acordes menores que um tempo não tem como escrever. Ela demanda certa habilidade auditiva e uma noção de pulso e ritmo. Então, quando você está lendo ali, principalmente para você escrever uma notação simplificada. Então, imagina que você pegou uma cifra do Cifra Club e tem uns acordezinhos lá e você quer transformar aquilo numa notação simplificada. Então, para você fazer isso, você vai ter que ouvir a mudança dos acordes, quantos tempos tem em cada acorde e tal, para você conseguir escrever a notação simplificada. Então, precisa de um certo conhecimento. Ela não é muito difundida no Brasil, no exterior ela é bastante. Se você procurar na internet assim, tem vários lugares que já estão usando essa notação simplificada. E geralmente eles combinam a cifra comum com essa notação simplificada, que ela fica mais precisa. E a coisa ruim é que os solos e as introduções vão ter que ser memorizados. Então, você pode pegar uma música, fazer a notação simplificada dela, com harmonia, mas as introduções e os solos dela ainda vão ter que continuar na sua mente. Então, se der o branco na introdução, não tem jeito. O único jeito de você escrever uma introdução e na hora do branco você conseguir ler é na notação tradicional. Na simplificada não tem como. Tem muita gente que usa cifras e um monte de coisa para escrever um solo, mas não é o modo correto, porque não tem as alturas, não tem as subdivisões de tempo, não tem mão esquerda e mão direita, então são alternativas paliativas para uma deficiência de notação de leitura. Tá, então quando eu devo utilizar cada uma dessas formas? Então, por exemplo, aqui tem uma cifra, do jeito que a gente vê no Cifra Club lá, ou em qualquer outro site de cifras. E tá vendo que não tem a duração dos acordes? Então aqui tá. Se você não ouvir a música e decorar o tempo dos acordes, vamos supor que você não conheça muito bem essa música ou não tenha ouvido. Você bate o olho ali e você não consegue imaginar qual velocidade está sendo cantada, quantos tempos tem em cada acorde. Você simplesmente olhando não dá. Então quando que eu devo usar essa daqui, que é a que todo mundo usa? Primeiro, quando forem acordes fáceis. Então geralmente se você pegar uma música que todos os acordes da música têm a duração de 4 tempos, eu posso usar aqui a cifra. Eu já boto o olho e falo, beleza, todos os acordes têm 4 tempos, é uma música simples. Então eu posso usar essa daqui. Segunda é a situação que você pode usar com cifras. Quando é uma música fácil, o que você tem é memorizado. Então imagina que tem uma música aqui que tem algumas passagenzinhas, alguns acordes que vale 2, alguns acordes que vale 3, mas você memorizou. Então se você memorizou, dá para você usar isso daqui. Mas lembrando que se a sua memória falhar, você vai errar. Geralmente quem toca e canta usa essa daqui. Por quê? Porque tem a letra junto, tá vendo? Então ele já tem a música memorizada, já tem ela ensaiada. Então ele usa essa cifra aqui com a letra para lembrar na hora de cantar também. E geralmente as pessoas que estão iniciando, os iniciantes, usam essa cifra porque é fácil. Você entra lá na internet, busca lá a música que você quer e vai ter uma cifragem lá com os acordes. Lembrando que esse método de cifragem é muito limitado. Ele não tem quase informação nenhuma. Ele não tem informação de tempo, ele não tem informação de repetição, ele não tem informação de compasso. Então é meio que você bater o olho ali, sabe que tem um acorde lá menor, mas você vai lá no ouvido e tenta descobrir quanto tempo é. Então por isso que muitos iniciantes têm tanta dificuldade, porque não está escrito ali o que é cada acorde e quanto tempo está sendo realizado o acorde ali. Tá, e quando eu devo utilizar a notação simplificada? Tá vendo? Esse lado aqui, ó, é uma notação simplificada.
ela é meio que uma mistura de um pouquinho de elementos da partitura com cifras. Então ela é muito mais completa. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui tem um acorde de Dó, depois aqui que dura 4 tempos, depois eu tenho outro Dó com sétima maior, aí eu volto, repito, tá vendo? Após o ritornelo. Então eu sei que eu toco uma vez isso aqui, uma vez isso aqui, voltei, toquei de novo e vou seguindo. Toco aqui, coloco algumas indicações, tá vendo? Então ela é muito mais completa em comparação com o método de cifragem. Detalhe que ela não tem letra, mas eu poderia ter acrescentado as letras aqui embaixo também, da música. E esse daqui eu posso escrever em qualquer lugar. Eu posso pegar um caderno e escrever desse jeito aqui. Por que que é interessante? Porque eu não vou esquecer, tá vendo? Ó, a maioria dos acordes aqui são 2 acordes por compasso. Então eu sei que tem 2 tempos, 2 tempos, 2 tempos, 2 tempos, 2 tempos, 2 tempos, 2 tempos. Então fica fácil de lembrar. Dá pra ver facilmente as repetições onde ficam. Dá pra colocar as divisões. Então fica bem mais completo. Tá, então quando eu vou usar esse sistema? Quando eu tenho um repertório grande. Então, por exemplo, muitas vezes eu vou ver meu repertório lá e eu já toquei mais de 350, 400 músicas. Aí de repente alguém pede, pega uma música tal antiga, e como é que você vai lembrar? Você vai ter que ouvir ela de novo, e se não dá tempo de ouvir? Então, ou se você vai tocar em algum lugar, você vai tocar mais de 10, 15, 20 músicas, e você não vai conseguir memorizar 20 músicas de cabeça, é muita coisa. Às vezes sempre passa um detalhezinho, alguma coisa que você não conseguiu lembrar. Então, quando você tem um repertório grande ou quando você não consegue lembrar muito bem, esse aqui é o melhor jeito para você não esquecer as harmonias e os tempos. Quando tem músicas com mais de um acorde em cada compasso, então tem músicas que essa daqui tem vários compassos com 2 acordes. Então, se eu for no método de cifra, como é que eu vou saber onde tem um acorde que vai preencher o compasso inteiro, que é 4 tempos, e quando vai ter um acorde que vai ser 2 tempos só? Então, ou eu memorizo e gravo, ou eu escrevo desse jeito aqui. Aí eu não preciso gravar, é só ler, tá vendo? Quando eu preciso de um guia, então é legal deixar isso aqui de guia. Você não precisa ficar lendo cada nota. Então vamos supor que eu ensaio uma música e memorizei ela. Mas eu deixo essa colinha aqui de lado. Qualquer coisa, se eu esquecer um pedaço, ó, o refrão. Como que era o refrão? Os acordes duram quanto tempo? Aqui tá escrito que é 4 tempos, tá vendo? Então beleza, então não vou me perder. Eu sei que no último compasso do refrão aqui vai ter um Ré de 2 tempos e um Mi de 2 tempos. Então é um guia para não errar. Quando eu estiver no nível intermediário ou avançado, então é interessante isso, você sair das cifras, sair daquele método bem limitado das cifras e já começar a migrar para esse sistema aqui bem legal. E quando você tiver os solos e introduções memorizados, então se você não tiver solo ou introdução memorizado, só com a partitura mesmo. Você vai ler lá e vai conseguir tocar. Mas se você memorizou ela e precisa só da harmonia, esse aqui é o melhor sistema para você usar. E aqui tem a partitura. Quando eu devo usar a notação tradicional? Quando tiver introduções, solos, for uma música instrumental, peças de piano, por exemplo, todas elas usam partitura. No ambiente profissional. Então, no ambiente profissional musical, você tem que saber partitura, você tem que usar a notação tradicional. Você vai gravar no estúdio, você vai tocar em algum lugar, você tem que saber. Então, é um requerimento mínimo e essencial para você, se você quiser entrar no meio musical profissional, você tem que saber a leitura de partitura com todos os seus símbolos e tudo mais. Para composição e registro de músicas autorais, tem muita gente que gosta de compor música e tem aquele talento, mas para você registrar a sua música, você tem que fazer uma partitura, você tem que criar uma partitura com a melodia da sua música. Então não dá para registrar música sem partitura. Então muita gente não conhece e paga para alguém fazer. Mas é necessário a notação tradicional para registro de músicas. E se você quiser tocar uma música exatamente como ela foi composta, você vai precisar usar a tradicional. Então você vai colocar o compositor compôs a música dele, escreveu. Se você ler exatamente os símbolos e as indicações que tiver lá, você vai estar reproduzindo exatamente da forma que ele compôs. Então é isso aí, pessoal. A gente concluiu a nossa aula de notação musical simplificada. Então vocês aprenderam que a gente tem a notação das cifras, a gente tem a simplificada, que é meio que a mistura, e a gente tem a tradicional. Então eu espero que vocês utilizem bastante essa ferramenta da notação musical simplificada, que ajuda bastante. Então é isso aí, façam os exercícios e um abraço.